One. Gente, vocês estão animados para ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Amém? Vamos lá, vamos com tudo? Então abre aí no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Estou animado para a gente ler um texto das Escrituras. A palavra de Deus, ela muda tudo. É a carta de amor de Deus para nós. É a forma como Deus se dirige à humanidade e declara o seu amor. Ler as Escrituras é ouvir Jesus, é ouvir Deus, é ouvir Deus ministrando no nosso coração. E nós vamos ler hoje essa carta, essa palavra. Alguns dizem que ela foi inicialmente até uma pregação, alguns dizem que foi uma pregação de Paulo, que alguém foi lá e escreveu, e ela se chama Hebreus. Outros dizem que foi Priscila, outros dizem que foi Áquila, outros dizem que foram outras pessoas que escreveram Hebreus. Nós não sabemos o autor, só nós sabemos que Deus está aqui nessa palavra, e que Deus ministra, e que Deus tem mudado histórias por meio disso. E eu gostaria que você lesse junto comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. O texto da Bíblia diz assim, nós vamos até o versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Guarda no teu coração isso, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Eu gostaria muito que você estivesse bem empolgado em ouvir esse texto. Olha aqui. Agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Aquele que foi envergonhado. Versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Fecha os teus olhinhos aí, faça uma oração para Jesus e diga: Jesus, eu preciso dessa palavra, me ajuda, tira esse Instagram, tira esse WhatsApp do demônio, agora eu vou colocar isso tudo no modo avião, e eu vou me conectar com o que o Senhor tem para dizer ao meu coração. Vamos lá? Então declare essa palavra junto comigo, diga: Jesus, eu preciso dessa palavra. Senhor, eu oro aqui nessa noite e eu peço que a tua igreja, que é gloriosa, é uma igreja santa, é uma igreja que o Senhor está preparando, que o Senhor me use também como um vaso, assim como tem usado tantos nessa noite, voluntários, filhos do Senhor que estão servindo aqui nessa noite, estão fazendo isso acontecer, que eu seja mais um desses instrumentos nas tuas mãos, com uma palavra que vem do teu coração. Use Hebreus para ministrar nossa vida, nós precisamos de ti, Jesus. Não tem mais como a gente dar um único passo, Jesus, nessa terra, no caos desse mundo, sem a tua presença. Não tem mais como, Jesus. Talvez fosse possível em uma ilha, em um lugar distante, mas nesse mundo do caos, sem o Espírito do Senhor, nós não sobrevivemos. Vem nessa noite e fala conosco, no glorioso nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu olho para um cara, e eu não sei se vocês são ligados em futebol, mas eu sou zero em futebol. Tem aqui o Adriano, que é o cara, tem outros boleiros aí, né, do IU, que jogam futebolzinho, tem uns que jogam vôlei, mas eu sou zero. Mas tem dois caras na atualidade que eu admiro muito, mas muito mesmo, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Cara, esses caras são muito bons. Eu não sei se você consegue, assim, ter essa dimensão do que é viver para aquilo, mas eu vejo a carga de treinamentos que o Cristiano Ronaldo faz, a carga de treinamentos do Messi, e eu fico imaginando na minha cabeça quantos nãos esses caras que são multimilionários. Eu fico pensando assim, gente, eu adoro uma Nutelinha.
Adoro um mumu, né? Aqui no sul a gente tem um mumuzinho. E chega uma fase da vida, né? Eu vivi muita miséria na minha vida, mas hoje, graças a Deus, eu tenho condições. Eu tenho condições hoje de ir lá no mercado e comprar 10 mumus. Não tem problema. Vai dar o quê? R$60? Tenho condições de ir lá comprar. Tenho condições. Mas eu não posso. Então, o negócio que eu amo de todo o meu coração, comer um mumuzinho, mas eu não posso comer um mumuzinho, eu tenho dinheiro. Agora eu fico pensando no Cristiano Ronaldo. Esse cara tem tudo que é dinheiro. Esse dia eu estava andando na freeway e tinha uma foto do Cristiano Ronaldo. Sei lá o que ele tem aqui no Brasil, pizzaria, peixaria, sabe lá Deus, hotel, tem um monte de coisa aí. O cara tá por tudo, até para remédio e coisa para cabeça. Onde é que tu vai? Até joguinho de videogame, se eu vi que fizeram do cara. Esse cara tem dinheiro, não sei mais não tem mais onde botar o dinheiro, não tem dinheiro que a gente nem sonha, nem imagina. Mas olha quantos nãos ele tem que dizer. Não tem. Olha, se a gente come o mumu, a Nutella, que eu acho gostoso, imagina os acessos que essa pessoa tem. Mas tu vai ver às vezes quando ele ou outros jogadores profissionais postam, é sempre aquele pratinho que dá até uma aversão, né? Tu olha aquele pratinho, aquela saladinha, aquele franguinho, né? Clássico de quem tá ali na dietinha, né? O franguinho, aí no meio da tarde é frango, é sempre frango, é carne, é sempre alguma coisa assim, um whey, alguma coisa assim. Então essas pessoas, elas têm uma dieta muito restrita. Não é fácil. Quando você tem um alvo na sua vida e quando você deseja algo na sua vida, você tem que tomar algumas decisões importantes. Quando você deseja ardentemente alguma coisa, significa que de alguma forma você vai ter que dizer não para outras. Algumas coisas receberão não de você, e não é necessariamente um pecado, não é necessariamente algo ruim, algo pecaminoso, algo que... Eu confesso para vocês que quando eu falo desses caras, eu penso na alimentação deles, eu penso Jesus. Eu estou aqui sofrendo. Hoje foi uma galera lá em casa de tarde, levaram um monte de doce, e agora minha geladeira está cheia de doce. O que eu vou fazer com aquilo, Jesus? Socorre. E assim vai a vida do crente, não é fácil. A gente encontra uma pessoa aqui, termina o culto, a gente vai em algum lugar comer, e aí como é que tu não vai comer um hambúrguer? Né, Duda? Como é que tu não vai comer o panquecos ali, Duda? É que eu sei que tu ia ali, não me enrola. Agora vocês só querem saber lá de coisa lá de Floripa. Pô, não querem mais saber dos nossos... Não é fácil essa vida. Mas o que o texto está dizendo ali no versículo 1, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Corramos com perseverança. Sabe o que é perseverar? Alguém disse isso uma vez e eu guardei no meu coração. Sabe o que é perseverar? É bem simples. Perseverar é persistir depois de já ter persistido. É persistir depois de já ter persistido. É continuar mesmo depois que você já continuou. É perseverar mesmo depois que você perseverou. É desejar algo e estar à disposição daquilo que Deus te chamou, porque o texto diz: a perseverança, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta para nós. Deus nos deu um chamado, Deus te chamou, Deus te convocou para uma maravilhosa obra, mas não é fácil, não seria fácil, mas o que Deus te chama para fazer e para viver é perseverar, é seguir vivendo e fazendo, mesmo depois de você ter seguido vivendo e fazendo. Quando as piores e principais barreiras se levantam contra a nossa vida. O texto diz aqui: corramos, no versículo 1. Corramos. Eu trouxe uma camiseta aqui. Eu falei dela esses dias. You Runners. Eu confesso que eu pensei em colocar a camiseta e pregar com ela, mas eu achei too much. Então eu só trouxe ela para mostrar para você que ela é meio fininha, né? Então eu não prefiro a minha aqui para pregar mais discretinha. Ela é bem gostosa. Você é corredor ou você é sedentário? Olha aqui, ó. Tem gente, deixa eu falar uma coisa que vai ser talvez a coisa mais espiritual que tu vai ouvir nessa noite. Talvez tu vá embora e tudo que eu vou falar aqui, você vai, talvez o demônio que você diz que é demônio é só você que não corre, não caminha, não faz exercício. Amém? A depressão que você está lutando contra é só você caminhar um pouquinho mais, comer melhor, né? Viver uma vida um pouquinho mais saudável.
Como a gente diz, às vezes o demônio é só cortar o cartão de crédito, às vezes o demônio é só você cortar as porcarias que você come, é só você cortar as coisas ruins e você vai viver uma vida melhor, mais saudável. Eu vou deixar essa camiseta aqui, ó. Corramos. Fica aí. Corramos, é o que o texto diz. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você está correndo? Sabe, a vida da fé não é um passeio no parque. A vida da fé é uma maratona. A vida da fé tem obstáculos grandes. A vida da fé exige uma resistência. Felizes aqueles que vão até o fim. Muitas vezes a vida da fé, muitos encaram a vida da fé como aquele movimento que nós fazemos, como o Usain Bolt. O cara chega na igreja e ele é o cara, ele chega animado, ele abaixa, ele dá um tiro de 100 metros, ele é o mais rápido, ele é o que prega, ele é o que ora, ele é o que faz. Mas e daqui a 10 anos, e daqui a 15 anos? O que o texto está dizendo para nós é que nós devemos correr, assim como alguém se prepara para uma maratona. O contexto de Hebreus aqui é um contexto de maratona, é um contexto de Roma, onde eles estavam acostumados com as Olimpíadas da época, em que os esportes mais cobiçados eram a corrida. O escritor de Hebreus, ele sabia que os destinatários dessa carta, ou dessa palavra, entenderiam claramente o que ele estava querendo dizer. E ele está dizendo: corra com perseverança, não é um passeio no parque a tua vida com Deus. A tua vida com Deus é uma maratona. Deus te chamou para algo que vai por toda a eternidade. Ele está te chamando para viver algo eterno. Não é algo que te dá um prazer momentâneo, não é algo que vai te satisfazer só no hoje. Deus está te chamando para pensar na sua eternidade. É para isso que Deus está te chamando. Só que muitas vezes, muitos de nós estamos tratando a nossa fé como quem senta na arquibancada. Muitos de nós chegamos ao lugar da salvação e entendemos que é o final da nossa corrida. A salvação, como diz, e eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. A salvação é o nascimento, a gente diz que é o novo nascimento. Quando alguém é salvo, nasceu. Você começou essa maratona, você começou. Você não vive uma vida toda agora para ser salvo, não. A salvação é o início da sua jornada. Agora Deus quer te conformar à imagem de Jesus. Ele quer fazer com que esse seu rostinho angelical, que está aqui me olhando, com que você se pareça com Jesus, não só na sua face, mas no seu comportamento, no seu dia a dia, na forma como você se relaciona com Ele, com Deus. Até que um dia você possa dizer aquilo que Jesus disse. Jesus disse uma palavra e uma frase que me marca muito. Ele diz algo que é profundo, tão profundo, e é o desejo que nós deveríamos ter. Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Você já pensou você chegar nesse lugar? Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Você está tão conectado com Deus, você está tão juntado, tão espremido com o Senhor, que já não há mais opção senão fazer aquilo que é o que Deus deseja. Já não há mais opção senão fazer aquilo que o Senhor quer. Eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Muitos de nós estamos nessa arquibancada da fé, com um comprometimento calculado, seguindo até um determinado lugar, indo até um determinado ponto, pegando a salvação como um ingresso para uma arquibancada. Quando Deus nos chama para viver uma vida de santificação, que nos leva a correr em direção a essa perseverança. Talvez você esteja hoje pensando e vivendo nessa maratona e sentindo: cara, eu gostaria de estar nessa corrida com você, mas eu sinto como se meus pés estivessem acorrentados. Eu sinto como se meus pés estivessem presos. Tem como você correr acorrentado a um grilhão? Tem como você correr acorrentado a uma pedra?
Tem como você correr quando você está acorrentado a tantas coisas? O que nós vamos entender nessa noite, eu oro para que o Espírito motive e convença o seu coração, é que Jesus é capaz de nos dar a chave para nos livrar das pedras e nos dar um motivo para chegar no final. Jesus é suficiente para nos levar até esse lugar. E eu gostaria de entrar em 3 pontos principais com você. O primeiro, para a sua corrida. A primeira coisa para a sua corrida: faça uma inspeção. As corridas naquela época, meus amigos, elas eram diferentes da de hoje. O versículo 1 diz assim: livremo-nos de todo o peso. Livremo-nos de todo o peso. Deixa eu contar uma história curiosa para você. Quem é que é corredor aí? A Gabi Ribeiro não, tem que ser um homem, não pode. Tem algum corredor homem aí? O Paulo Rocha? Não vou chamar ninguém na frente, não te preocupa. Ai, já leva. Agora apareceu a mão ali do Cris Willi. Ah, tá ali o Cris. Cris Willi, você sabia? Vou te falar uma novidade, você que é um cara estudioso, né, corre, tá, vou te falar. 700 anos antes de Jesus, teve um cara que correu uma maratona dessas, que eram famosas em Roma. E naquela época não tinha essa roupinha aqui. Isso aqui, gente, depois vocês venham aqui e encostem. Bem fininho. Material de primeira linha, né? Mas naquela época não tinha esse tipo de material. As roupas eram pesadas, qualquer roupa, não tinha tanta tecnologia. Então, sabe como é que os caras corriam naquela época? Só com a roupinha aqui, ó, tipo uma tanguinha. É assim que a história diz que eles corriam, com uma tanguinha, né? Não fique imaginando muito, né? E aí, Cris, em 700 a.C., mais ou menos, teve uma maratona que um cara estava correndo com a sua tanguinha. Você veio aqui no sábado à noite para ouvir isso. Ele estava correndo com a sua tanguinha, e aí nessa corrida, ele estava lá, quando ele perdeu a sua tanguinha. E ele seguiu a corrida peladão. Verdade, diz a história. E esse cara ganhou a corrida, e aquilo virou, sabe o que, Cris? Aquilo virou uma marca registrada das corridas. Eles corriam nus. Depois dali, até os tempos de Jesus, as corridas eram nus. Por quê? Porque eles acreditavam que aquele cara tinha vencido e se criou um estigma, uma cultura ao redor de que ele venceu porque ele tinha se livrado de todo o peso. Tinha se libertado de todo o peso. Eu não consigo, enquanto eu preparava essa mensagem, eu encontrei essa curiosidade, eu fiquei reflexivo sobre isso, sabe? Fiquei pensando, um monte de gente, é estranho, né? Mas tem tanta coisa que era diferente naquele tempo, tanta coisa. As pessoas iam no banheiro, por exemplo, não tinha essas casinhas, né? Todo mundo tomava banho e via um ao outro nu, era diferente, era uma outra realidade, né? Então as pessoas correndo nuas não era uma coisa assim que assustava, oh meu Deus. Então era uma cena caótica, apoteótica, de final do mundo, aquela gente toda correndo, mas o princípio que eles queriam eles queriam se livrar de todo o peso. Um peso que fazia com que eles não vencessem essa maratona. Muitos talvez não chegassem ao fim dessa maratona. Uma bagagem que eles carregavam que não era necessário. O escritor de Hebreus, ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe quem é que está recebendo essa carta. E no imaginário popular daquele povo, eles já pensaram: eu preciso me livrar, diz o texto, livremos-nos de todo o peso. Se dispa, tire toda essa armadura, todas as cascas e coisas que estão te prendendo e não estão deixando você caminhar e correr essa maratona. Amarguras da vida, perdões não liberados, famílias desestruturadas, passado não vencido, culpas, medos, não são pecados, mas são a roupa que te prende para que você não caminhe a sua maratona. São as roupas que prendem você de viver algo extraordinário.
Paulo fala uma frase extraordinária, ele diz: nem tudo que me é lícito me convém. Era uma frase comum naquela época, tudo me é lícito. Eles falavam muito isso, tudo me é lícito. E Paulo um dia escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele dá uma contraparte. Coloque todos os seus pesos na cruz de Jesus. Tome uma ação hoje mesmo e coloque. Não estou dizendo que são pecados, mas eu estou dizendo para você: coloque sobre Cristo aquilo que está pesando sobre você, aquilo que está impedindo você de caminhar profundamente com Jesus. Guarda no teu coração isso, meu querido. Nossas escolhas nem sempre são entre o certo e o errado, nem sempre, mas às vezes entre algo que nos atrapalha de viver a nossa vida com Deus e algo que não nos impede. Você consegue muitas vezes olhar para essa situação e dizer: cara, eu preciso me livrar disso, eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão dessa amizade, eu preciso abrir mão dessa realidade, eu preciso abrir mão dessa rotina, eu preciso abrir mão dessas coisas, eu preciso, como eu disse há pouco, eu preciso abrir mão dessa alimentação, eu preciso abrir mão dessa vida sedentária, eu preciso abrir mão dessa realidade que me segura, que me prende, e que eu não consigo. Talvez o que você precisa é só uma grande rotina, uma nova rotina na sua vida, porque você não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, porque você não colocou isso de volta à sua rotina. Em algum momento na sua história, você se motivou com Deus, você foi como Usain Bolt, você correu 100 metros em 8 segundos, em 9 segundos, você foi lá, você leu a Bíblia, mas não tinha uma base forte por trás disso, não tinha uma base forte, e eram só processos. Mas Deus te chama a viver um relacionamento profundo, não processos. Deus te chama não a viver uma religião. Deus te chama para viver uma filiação, a conhecer o Pai, a desejar o Pai, a amar Jesus. Segunda coisa que eu queria falar para você, a primeira coisa: inspecione e livre-se das malas. Livre-se das malas. Quais são as malas que você está carregando? A segunda coisa, ainda dentro da inspeção: cuidado com as armadilhas. Porque uma mala me atrasa, uma armadilha me para. Uma mala me atrasa, uma armadilha me para. Você imagina aquelas armadilhas de urso que eles fazem nas florestas, que são aquele buraco e tudo mais, você não enxerga, ela está ali, você não vê, ela está cheia de folhas, daqui a pouco passa um urso e ele cai naquele buraco, e ele é engolido, e ele não consegue mais andar pelo seu caminho. Assim é esse segundo ponto, esse segundo subtópico aqui da inspeção, que é: livre-se das armadilhas, leia-se, livre-se do pecado. Esse te trava, esse te prende, esse te segura e esse te regride. Sabe, eu não sei se você manja de encanamento, mas eu tento, né? O homem que se preze sempre dá uma arriscada em tudo em casa e faz tudo, né? E eu já fui lá tentar arrumar coisas em casa, e um dia eu estava arrumando a pia do banheiro lá e tal, e aí tem um armário, e aí tem um negócio, uma rosquinha que é lá em cima, sabe aquela rosquinha que tu fica assim, que tu fica todo para tentar fechar ela assim, e aí tu monta ele e deu tudo certo, glória a Deus, aleluia, terminei esse negócio. Aquilo que um profissional levaria meia hora para fazer, tu fica 3 dias, né, fazendo, porque tu não sabe fazer. Esse dia eu montei um móvel lá em casa, fiquei 2 dias montando um negócio, que eu sei que um cara montaria em 1 hora, mas amém, né, a gente está tentando. E aí eu fiz esse negócio, eu lembro que depois que eu terminei isso, eu liguei a torneira. E eu comecei a reparar que estava pingando embaixo. Ai, Jesus amado, socorro. Aí tá, beleza, aí eu desliguei a torneira, fui lá, todo me contorci e tal, apertei mais um pouco, liguei a torneira, vazando. Ai, meu Deus. E aquilo vai te comendo por dentro, né? Tu vai ficando com raiva, né? Não sei se vocês já viveram essa experiência de mexer com encanamento,
porque é uma coisa assim, é uma coisa de fé, né? Você não sabe de onde vem, para onde vai, é o Espírito que sopra. Então você começa a apertar mais, e aperta mais. Aí uma hora eu me indignei, pensei, não, deve ter alguma poeira, alguma coisa que ficou, porque tinha uma vedação de borracha. Eu pensei, vou tirar tudo, vou limpar tudo de novo, vou começar de novo. E comecei, tirei tudo, limpei a borracha, fiz uma oração forte, e aí pá, fui lá, fechei o negócio, nenhuma gota. Maravilha. Mas eu que não sou bobo, né? Eu vou fechar aquele armário e amanhã eu vejo o resultado. Não, botei algumas folhas de papel higiênico embaixo e deixei aquilo ali umas horas e voltei lá, estava aquele papel higiênico molhado, bem levezinho, mas estava. O que eu vou fazer com aquilo? Muitas vezes, meus amigos, deixa eu só dar o resultado que deu certo, que em algum momento eu resolvi, tá? Em nome de Jesus. Eu tenho medo só de chegar perto daquilo lá agora. Porque vai que dá uma soprada ali, volta a pingar, tu não sabe mais resolver. Muitas vezes a gente está tentando secar um vazamento e não está indo na causa. Sabe, aquele que vive no pecado muitas vezes vive tentando limpar o chão quando tem uma gota vindo do teto. Ele vai, ele volta, ele sai, ele volta. Ele vai de sábado em sábado, ele vai de culto em culto, ele vai de devocional em devocional, ele chora, ele ora, ele recebe a oração, mas sempre tem aquela gota lá no chão. Aquela gota está ali, ele vai lá e passa um paninho, né? Talvez seja daí que vem o termo recente, passar um pano. Ele vai lá e passa um pano, e ele limpa, e ele torce aquele pano, mas existe uma goteira, existe água, ele precisa subir nesse telhado, e subir no telhado dá trabalho. Resolver o problema, tem que desmanchar tudo, tem que limpar tudo de novo, tem que tentar entender o que está acontecendo. E muitas vezes nós somos como esse. O texto ali no versículo 1 diz: livremo-nos de todo peso, mas também diz ali no texto, do pecado. Livremos-nos de todo peso, mas também do pecado, e o pecado é o que nos paralisa, e quando nós vemos que o pecado nos paralisa, nós não limpamos o chão, nós vamos no telhado, nós vamos na origem. E talvez você não está vivendo algo extraordinário com Jesus, porque está parado, travado, preso no pecado. Você pode passar a vida inteira secando o chão e passar uma vida toda frustrado e exausto. Como eu vejo gente exausta, exausto, sem nunca ter resolvido o problema. A pergunta que eu faço para você é: por que você está focado no chão quando o problema está no teto? Porque você olha o resultado, se o problema tem uma origem, se chama pecado. Sabe, Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos limpar. Nós precisamos do precioso sangue de Jesus. Talvez você esteja olhando muito a internet quando ninguém fala mais sobre pecado. E você esteja contaminado com essa realidade. Mas como diria, eu já cantei isso aqui e vou cantar de novo, que eu sou desses. Ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita. Ana Paula Valadão, aqui em Porto Alegre, em 2005, no álbum Ainda Existe Uma Cruz. Lindíssima essa música. Ainda existe uma cruz. Se você acha que não tem pecado, você é o maior dos tolos. Nós precisamos do precioso sangue de Jesus que nos purifica. Busque esse vazamento hoje mesmo, no seu coração, nas suas intenções. E uma coisa extraordinária nesse texto é o seguinte: ele diz assim, livre-se do peso, mas ele não fala dos pecados. Ele fala só o pecado, o pecado. Porque muitas vezes nós não entendemos, mas a raiz de todo o pecado está na incredulidade. A raiz de todo o pecado está na incredulidade, em não crer. E muitas vezes agir com raiva, porque eu não creio.
Agi com raiva porque eu não creio na confiança de Deus, na justiça de Deus. Eu não confio na justiça de Deus. Agi com cobiça com aquilo que os outros têm, porque eu não confio que Deus é o meu provedor. Agi com justiça própria, porque eu não confio que Deus está dando conta do mundo. E por isso, no fim, na origem de todo pecado, me saciando com pornografia, porque eu não acredito que Deus, Ele é a fonte de todo prazer. E por isso eu me sacio naquilo que vem do mundo, vem das trevas, ou até me é lícito, mas não me convém. Mas eu não entendo e eu não tenho fé suficiente para olhar para Deus e me satisfazer nele. A grande missão da igreja, Paulo Barreto falou aqui um pouco. A grande missão da igreja é reagir àquilo que está vendo. Eu estou me deliciando na presença de Deus. Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que quando eu estou na presença dEle, quando eu estou diante dEle, nada mais importa. Tudo em mim é satisfeito, os meus desejos são satisfeitos. As minhas dores são satisfeitas. O meu futuro, agora a minha esperança já não é mais uma ação humana. A minha esperança é alguém, é Jesus. Aleluia! A minha esperança é Jesus. Não é uma frase, não é um filósofo, não é uma ideologia política, não é uma filosofia do tempo, não é um trabalho, um emprego, não é nem mesmo uma família muito boa. A minha alegria, a minha satisfação deve ser somente Jesus. Espírito Santo, eu te peço, nos convence no meio do caos dessa verdade. Nos convence no meio do caos. Ponto 1. Revisite, livre-se do peso, livre-se do pecado. Segundo ponto, nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Ei, escuta aqui, preste atenção. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. É o que o texto diz ali em Hebreus. Portanto, começa o capítulo 12, portanto, sabe como é que começa, o que é o capítulo 11? A famosa galeria dos heróis da fé. A famosa galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. A construção de Hebreus toda é para mostrar que a velha aliança agora se completa na nova. A velha aliança agora se completa no Supremo Cristo. Aleluia, que carta linda. Leia Hebreus amanhã, faça isso. Cancele seus compromissos e leia Hebreus o quanto antes. Corra com perseverança aquilo que Deus te propõe, como diz no versículo. Leia Hebreus urgentemente, a supremacia de Jesus, mas não rejeitando agora a aliança. Deus agora Ele está ampliando a aliança, está revelando a beleza da aliança por meio daquele que morreu por nós na cruz. E agora, no capítulo 11, o que Deus está fazendo? Ele está mostrando quem foram os heróis da fé, quem foram aqueles homens e mulheres que morreram, foram perseguidos, aqueles que entregaram a sua vida em favor daquilo que acreditavam. Abraão, Gideão e tantos outros, Moisés, Elias e tantos outros. Mas muitas vezes nós olhamos essa galeria dos heróis da fé e os textos que estão ali, e nós achamos que aquilo é um espelho que indica um caminho para onde nós devemos ir, como nós devemos ser. E quando nós olhamos para a vida de Davi,
nós encontramos falhas, erros, pecados. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, encontramos falhas, erros e pecados. Quando nós olhamos para a vida de Elias, falhas, erros e pecados. Quando nós olhamos para cada um desses heróis, encontramos diversos pecados, erros e falhas. A galeria dos heróis da fé, meu amigo, não é para você ser igual a eles, mas é para você ser igual àquele para quem eles estão apontando: Jesus. A galeria não é um lugar que você olha, meu Deus, tem Moisés, tem Elias, tem Gideão, tem Eliseu nessa galeria, tem sei lá quem mais, tem um monte de gente. Quem sou eu? Deus está querendo que eu entre nessa galeria porque eu estou cercado dessa grande nuvem. O texto nuvem ali, no grego, é nuvens densas, muitas nuvens. A palavra foi meticulosamente pensada no grego. Existia várias formas de o escritor de Hebreus falar nuvem, mas ele usou uma forma, nefé, no grego, que significa muitas nuvens. Ou seja, tem muita gente que entregou tudo para Deus, e você está cercado disso, e você acha que Deus colocou essas nuvens de testemunhas para te oprimir? Não. Deus está te dizendo, eles também são pecadores, mas eles estão apontando para alguém. Meu chamado para você é para você apontar para alguém, não é para você se comparar com ninguém. Meu chamado para você é para você ver que assim como eu fui fiel com eles, eu também serei contigo. O Deus que sustentou os heróis é o mesmo Deus que te sustenta hoje. O mesmo Deus que levantou Moisés é o Deus que te levanta lá na sua faculdade. O mesmo Deus que ajudou Gideão diante das batalhas, te faz enfrentar a depressão. É o mesmo Deus que estava com Davi durante aqueles cânticos. É o mesmo Deus que está aqui agora, fazendo com que você adore a Jesus como quem está diante dele. O mesmo Deus que motivou Davi a estar somente com aquela estola sacerdotal diante da arca, voltando para Jerusalém, com a arca, comemorando aquele momento glorioso, sabendo que Deus agora estava voltando para esse ambiente. É o mesmo Deus que agora te deu uma revelação muito maior. É isso que Hebreus está dizendo. Essa é a advertência de Hebreus. É você, crente, que vive em 2025, você já não tem mais a revelação de 700, de 1000, de 2000 antes de Cristo. Você agora tem a revelação do Cristo que morreu. A revelação que eles tinham era limitada. Agora você sabe que aqueles para quem eles apontavam morreu na cruz e agora entregou o seu sangue em favor de você. Você tem mais motivos do que Davi para dançar diante do Senhor. Você tem mais motivos do que Moisés para entregar 40 anos da sua vida em favor dos outros, daqueles que murmuram e reclamam. Você tem mais motivos do que ele. Você tem mais motivos do que Davi para ser rei de um povo rebelde. Você tem mais motivos do que Elias para lutar contra os profetas de Baal. Você tem mais motivos, por quê? Porque você vê Jesus, porque você vive com Jesus. Eles não viram, era limitado, era só um tempo em que eles tinham uma impressão de quem era Deus. Agora você vive com Jesus aqui e agora. Glória a Deus! Você crê nisso? Aleluia! Ah, Jesus! Ah, Jesus! Ah, meu Deus, Meireles, que Jesus nos leve para esse lugar, porque a gente sai do culto e já volta a ser um incrédulo. Termina a liturgia da pregação e do culto e a gente já volta a ser incrédulo. Já não cremos mais que Deus está aqui. A nossa revelação é muito maior, meus amigos. Se Davi estivesse nesse lugar, aquele que dançou, o que faria? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos declarar mais. Imagina você diante desses heróis da fé. E esses caras dizendo: ei, mano, você estava num tempo que eu estava lá com a minha visão limitadinha, mas eu fiz o que eu vi.
Agora nós vemos, agora nós temos um lugar para olhar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, eu olho para a cruz. Ele ressuscitou. Eu posso ceiar, Jesus ainda deixa, Ele dá um tapa na cara do diabo. Ei, toda vez que vocês ceiarem, vocês estão ceando comigo, vocês são a minha família, eu sou o cabeça, e vocês agora são um comigo. Glória a Deus. Por isso o nosso inimigo não é o diabo, ele já foi vencido. O nosso inimigo é a nossa incredulidade. Porque um crente que tem fé, meu amigo, como diria o Marco Feliciano, sai da frente, Satanás. Um crente que tem fé não é abalado, um crente que crê, nada mais o destrói, nada mais o abala. Nada mais, porque ele sabe para onde ele vai. Quando você sabe, o primeiro ponto, de 2:1 aqui, meu primeiro ponto, os heróis eles são uma prova de que Deus está com você. E o segundo subponto que eu quero entrar com você, quando eu sei que Deus não está me comparando, quando eu sei que Deus não está me colocando nesse lugar de pressão diante desses homens, essa corrida já não é mais para ganhar, porque a minha referência agora é Jesus. Capítulo 11 ele fala de todos os heróis da fé. Depois ele fala, vocês estão rodeados dessas nuvens de testemunhas densas, é muita gente que fez muita coisa. O que o versículo fala para nós? Que nós temos que olhar para quem? Firmemente para Jesus. Aleluia. Ou seja, a minha corrida, meus amigos, ela não é para vencer ninguém. A minha corrida é uma corrida de rendição. É uma corrida de entrega. É uma corrida de devoção. É uma corrida para chegar diante desse Deus. Quando a gente muda o foco, tudo muda. Nós já não competimos mais entre nós. Nós deixamos o peso, deixamos até aquilo que seria bom, porque agora nós temos um alvo supremo, que é o resumo de Hebreus, a supremacia de Cristo. Nós temos um alvo supremo, e é Jesus. Esse é o nosso alvo supremo. A beleza de Jesus, a expressão, como diz o próprio Hebreus, ele é a expressão exata de quem é, Deus é. Uau! Esse texto é lindo demais. É libertador demais saber que Deus, o próprio Jesus diz, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você não corre essa corrida só. Não tem o Usain Bolt que vença Jesus, no pique de Jesus, mais rápido do que 9 segundos, porém toda a maratona. Jesus, Ele te acompanha, seja nessa ou no seu ritmo, Ele está com você até o final. É Ele que te dá as mãos, é Ele que te faz vencer, é Ele que está sondando o teu coração agora, e você está vendo quais são os pesos que estão te amarrando, quais são as coisas que estão te impedindo de viver algo incrível com Jesus. Às vezes são detalhes tão pequenos, sabe? Uma teologia torta, pode ser, sabe? Deus tem ministrado muito meu coração. São 90% de cristãos no Brasil, a maioria talvez não saiba, que nem conhece Jesus. Nós estamos aqui lutando para conhecer Jesus, entregando a nossa vida, e eu digo para vocês, não sei se eu conheço, eu preciso de mais. Não estou nem um pouco satisfeito. Se você está satisfeito, meu amigo, a minha oração por você é que haja uma fome tão grande, sabe aquela fome grande, que você fica até de mau humor? Você nunca ficou com fome que você fica até com raiva? Minha oração por ti é essa, que você fique com uma fome assim que te dê raiva. Eu digo para Jesus às vezes,
Eu quero, nem que seja na força do ódio, eu quero te ver. Sabe, que haja um desejo genuíno no teu coração, para você conhecer Jesus verdadeiramente e se livrar das camadas que o mundo te impôs, das pressões que você sofreu. A corrida não é para você ganhar. Deus não está te pressionando, você não precisa ser Abraão. Você precisa confiar no Deus de Abraão, você precisa confiar no mesmo Deus. E deixa eu encerrar aqui no terceiro ponto. Eu vou encerrar. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O time de louvor não vai subir, já é 10 horas, gente. Socorro, eu me empolgo aqui, né, gente? Deixar eu prego 2 horas. Uma vez eu fui numa conferência e disseram assim, você pode pregar o tempo que você quiser. Eu preguei quase 2 horas na conferência. Preguei tudo que vocês não deixam eu pregar aqui, porque eu tenho hora para pregar. Estou brincando, mas é verdade. O terceiro ponto, a obsessão que liberta. Olhando firmemente, olha, nós estamos lá, falando da galeria dos heróis da fé, agora nós estamos, o texto diz para onde nós temos que olhar então, para quem que nós temos que olhar? Para Jesus, que é o autor e consumador do quê? Que é o autor, e vou fazer que nem em programa de TV até você acordar, que é o autor e consumador do quê? Da nossa fé, amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé, pois a fé é o contrário da incredulidade. O texto não diz para nós que nós temos que buscar ter fé, até porque é impossível você gerar fé. Você não consegue gerar fé. Você pode estar me dizendo assim, Marco, então eu sou um incrédulo. Talvez seja. Talvez você está vivendo uma vida de pecado por causa da sua incredulidade. É possível que sim, porque você está se satisfazendo em algo que não é Deus. E Deus agora está te chamando a viver uma vida de fé. E você vai me perguntar, tá, Marco, muito bonito esse discurso. Mas e como? Como? A resposta está aqui no texto. Olhando firmemente. O português não explica, mas o grego traz uma palavra de novo, meticulosamente pensada, e por isso que Hebreus é maravilhoso. Esse fixamente aqui, essa palavra, ela é usada em outros contextos para uma obsessão. Obsessão, olhando fixamente, obcecado para Jesus. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo para você? É que se você está vivendo e morrendo na incredulidade, você não consegue se livrar das suas malas, você não consegue mudar a sua história, porque você está preso no pecado. Sabe o que você tem que fazer? Não é você agora buscar, fazer uma oração e tentar acreditar mais forte. Aí eu tento acreditar, sabe, a pessoa faz uma oração, ela chega a fazer assim, se encolhe, eu preciso acreditar mais, eu preciso acreditar mais. Não! Você precisa olhar para Jesus. É por isso que eu amo o Evangelho. Tanta gente complicando, enfiando besteira na nossa cabeça. E a palavra de Deus, ela só nos diz, olhem, aleluia, glória a Deus, olha para Jesus. Só isso, cara, fixamente, fica paradinho. Ai, não tem mais palavras para falar. Só, sabe? Jesus, estou te olhando. Quero te ver. Olha para a obra de Jesus na cruz. Ande com pessoas que apontam para a imagem e a beleza de Jesus. Só olhe para Jesus. Tira o peso das suas costas de ser alguém que performa, que é alguém que olhe para Jesus. O
que ele está dizendo aqui é, cara, Moisés, top. Elias, top. Mas, todavia, entretanto, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Pedro estava caminhando sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, aquela água era um concreto. Jesus chega diante da lápide, onde estava a caverna, onde estava lá Lázaro. O que Jesus faz? Ele ergue a sua cabeça aos céus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que Estevão faz? Primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento. Ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele vê anjos, ele vê a face de Deus, ele vê tantas coisas. O escritor está lá tentando descrever o que ele viu. Esse cara deve ter visto tudo, meu amigo. Viu o anjo na frente de Deus, viu Jesus, ele viu tudo, todo mundo se abraçando, chorando, e ele estava ali. Quando Jesus vai consumar a sua obra na cruz, ele fala, está consumado. Dá uma olhada assim. Por um momento ele separa-se de Deus, mas os olhos de Jesus ainda estão buscando essa referência. Porque enquanto ele estava na cruz, Jesus não podia mais ver Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus, ao olhar para os céus, enxergou o vácuo? Para que você hoje possa olhar para os céus e enxergar a cruz. Você possa enxergar o Cristo que te trouxe para esse lugar. Fica de pé junto comigo. Eu queria convidar você. Talvez essa seja uma noite de você largar malas e pesos. Talvez seja uma noite de largar pecados. Talvez seja uma noite de você fazer uma aliança com Jesus. Não sei o que você precisa. Eu só sei que você não pode deixar passar uma oportunidade como essa. De dizer para Jesus, Jesus, eu quero viver os teus sonhos. Jesus, chega de viver acorrentado, chega de viver preso, chega de viver com uma mente doentia, chega de achar que eu sou perseguido, chega de pensar que eu sou rejeitado, chega de pensar que eu estou andando só. Não, Jesus, eu quero entender que a tua obra foi por mim. Eu quero compreender que o Senhor me chamou. Eu quero entender, Jesus, que há um caminho aberto de salvação, que é o começo da minha jornada, é o começo de uma vida com Deus.